Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos 12 é o texto dessa noite. Nós conseguimos restabelecer a transmissão. Pelo menos parte do culto e a mensagem podem ser aproveitados por aqueles que não podem estar aqui nessa noite. Romanos, capítulo 12. Texto certamente que você já leu outras vezes, muito conhecido, algumas vezes mal compreendido, mas na igreja é sempre assim, nosso objetivo não é tanto ensinar novidade, até porque nós estamos ensinando coisas de 2000 anos atrás, e nós sempre vamos repassar por verdades, vamos reaprender, mesmo que você tenha estudado esse texto. Peço a Deus que você possa aprender um pouco mais a respeito desse texto tão profundo. Espero conseguir mostrar, pelo menos a maior parte do que está aqui, para que não tenha que se desdobrar em outras mensagens. Mas o versículo 1 e o 2 tem muita coisa, muito assunto. Vamos ver com atenção, diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o texto dessa noite. Você pode junto acompanhar. Vamos tirar as lições necessárias aqui. O apóstolo Paulo, vocês sabem que nós não estamos expondo Romanos, o pastor Marcos está expondo Romanos. Agora que ele está melhor, ele pediu para avisar que esse ano ele retoma as suas mensagens aqui, pelo menos a cada bimestre, ele vem um culto estar conosco, e ele está expondo Romanos. Então, meu objetivo aqui é mostrar esse texto. Certamente, quando ele passar por esse texto, ele vai enriquecer o nosso conhecimento um pouco mais. Mas hoje nós queremos olhar, e quando nós entramos direto no capítulo 12, fica um pouco difícil porque tem tanto assunto para trás, principalmente quando no versículo 12 ele começa com rogo-vos, pois. Parece que Paulo fala uma série de coisas e ele diz assim, olha, por causa disso eu estou pedindo a vocês uma coisa. Então, para trás, Paulo falou bastante sobre justificação, Paulo fala muito sobre a nossa posição em Cristo, Paulo ensinou sobre a perdição, que todos eram pecadores, nivelou judeus e gentios de forma igual, não há um justo sequer. Quando você avança mais, Paulo vai falar sobre a eleição de Israel, Deus vai mostrar como o povo de Israel rejeitou a graça de Deus e como isso se tornou bênção para o povo de Deus. E quando Paulo olha para todo o projeto de Deus, Paulo fica tão maravilhado, tão tocado com isso, que isso é conhecido como doxologia. Olha no versículo 13, Paulo vem escrevendo, no capítulo 11, verso 13, Paulo de repente, ao escrever sobre Deus e tantas belezas de Deus, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Paulo diz, eu não consigo compreender totalmente, nem sondar, é profundo demais. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi, pois, o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que ele venha restituir ou retribuir? Porque dele, Paulo diz, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. E quando Paulo fala sobre isso, ele entra no capítulo 12 e simplesmente diz, sabendo de todas essas coisas, eu rogo a vocês certas posturas. Então vamos ver nesse texto quais são as lições, qual é a verdade central, qual é o ensino que você deveria resumir desses dois versos aí. Vem aí. Para compreender a vontade de Deus, o crente deve adotar atitudes certas. Há muito material escrito sobre isso, sobre como descobrir a vontade de Deus. Há tantos livros,
E as pessoas muitas vezes ficam confusas porque os diferentes autores apontam para caminhos diferentes. Mas nesse texto específico, Paulo menciona como conhecer, como compreender um pouco mais a vontade de Deus. E ele diz que para compreender, para uma compreensão melhor dessa vontade, não só para compreensão, como para experimentar melhor essa vontade, desfrutando dela, é necessário algumas posturas. E são posturas adequadas a todo crente. Então é isso que nós veremos hoje. Para compreender a vontade de Deus, o crente deve adotar atitudes certas. Então o que nós vamos ver hoje é bem simples, são duas atitudes necessárias para a compreensão da vontade de Deus. Duas, ok? Então fica fácil. Normalmente nós pregamos 3 pontos, hoje nós vamos falar de 2. E vai ser mais fácil de memorizar. Primeiro, então, nós vamos ver que as atitudes necessárias para a compreensão da vontade de Deus, em primeiro lugar, a primeira atitude é externa. Paulo vai falar de uma atitude que tem a ver com o nosso exterior. Olhe para o texto, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, em vista ou por causa das misericórdias de Deus. Olha qual é a súplica do apóstolo Paulo: que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício. O apóstolo Paulo começa a falar para os crentes que o corpo, a nossa matéria tem um papel fundamental no relacionamento com Deus. Isso é muito importante porque nas culturas antigas existiam ensinamentos, falsos mestres que começavam a atacar a ideia da unidade do crente, da unidade do corpo humano como uma coisa boa sendo formada por parte material e parte material. Era comum se dizer que a parte material do homem, o corpo do homem, é uma coisa ruim, é uma coisa que deve ser abandonada, não deve ser dada atenção. O ser humano deveria dar a atenção especial para o seu interior. E com isso surgiam ensinamentos do tipo assim: olha, em primeiro lugar, uma artimanha do diabo para ensinar as pessoas o seguinte: o que você fizer com o seu corpo não importa, porque o que importa é o que está dentro. O que você faz com a embalagem não muda nada. Então, se você quiser pegar o seu corpo e se entregar a orgias, a todo tipo de baixaria, a bebedice, faça o que você quiser com o seu corpo. Não importa o que aconteça com o seu corpo, o que importa é o interior. Esse tipo de ensino surgia dessa ideia de que o corpo era ruim. Outros, olhando para essa ideia de que o corpo é ruim, eles negavam qualquer possibilidade de ressurreição. E aí nós vamos Paulo vai bater firme contra isso, dizendo que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos, que a nossa esperança se resume só aqui. E as pessoas diziam: não, imagina, que absurdo o corpo voltar à vida. Não, nós somos... hoje, por exemplo, o espiritismo moderno ensina que esse planeta em que nós vivemos é uma prisão de classe quarto. Pelo menos, o espiritismo é muito grande. Pelo menos um ramo do espiritismo ensina que esse planeta Terra é um planeta presídio. E de quarta classe. Nem isso deram uma dignidade melhor, mas é ruinzinho mesmo. E aí os espíritos foram aprisionados aqui. As almas humanas foram aprisionadas aqui em matéria, em corpo, por um demiurgo. Os que vieram de terça, nós já olhamos um pouquinho sobre gnosticismo, e eles falam que um Deus mau criou a matéria e aprisionou as almas nessas matérias. E então, quanto mais você judiar do seu corpo, mais rapidamente o que está dentro do corpo vai ser libertado. E isso vai ter impactos. Por quê? Porque eles falam que quem criou a matéria foi um Deus mau. E quem criou a matéria? Quem disse haja? Foi Deus. Então eles vão acusar o Deus no Antigo Testamento como sendo esse Deus perverso, que criou a matéria e aprisionou almas dentro desse corpo aqui. E existe um Deus acima, segundo os gnósticos, existia um Deus superior ao Deus dos judeus, o Deus do Antigo Testamento. E esse Deus, o Uno, o principal lá de todos, do qual emanaram energias aí, esse Deus se compadeceu dos seres humanos que estavam aprisionados aqui, nessa matéria, e ele enviou um Aion. Olha só, parece filme de
Jiraiya, Ultra Seven, sei lá o quê. Ele mandou um Ion, o 13º Ion. E esse 13º Ion se chama Jesus. E Jesus desceu a este mundo para guiar os espíritos caídos, aprisionados aqui, através da gnosis, do conhecimento, libertando-os para que eles voltem a ser um com esse Deus supremo. Olha que bonito. E o espiritismo moderno ainda continua no gnosticismo ensinando isso. E quando você morre, dependendo do estágio que você está, você fica reencarnando. Mas há um momento em que você desencarna e você então vai para outras dimensões, outras esferas aí e vai se evoluindo. E eles dizem que Jesus veio aqui para ensinar esse tipo de coisa. Jesus é um grande mestre de luz. Então, se você seguir os ensinos de Jesus, você vai andar na luz. Porque Deus é luz. E aí faz uma salada, gente. Tudo isso é mentira, é engano do diabo. Quando a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, eles ficavam doidos. Não, Jesus não pode ser Deus e ressuscitar, porque matéria é má. E Jesus fala, não só eu ressuscitei, como eu levantarei no último dia aqueles que creem em mim. Então o gnosticismo olhava para o cristianismo olhando como nós somos pessoas da pior categoria que tem. Somos pessoas com a mente muito limitada. Somos pessoas praticamente irracionais. E o mundo moderno olha para nós da mesma forma. Quando alguém conta com você e você diz, estou indo à igreja, a pessoa já olha para você e fala, coitado. Que pessoa com a mente tão curta. Gastando o seu tempo folhando um livro de papel. Papel aceita qualquer coisa. Acreditando num Deus imaginário. E o apóstolo Paulo, ao escrever Romanos, nesse trecho aqui especificamente, ele diz assim, olha, para vocês experimentarem a vontade de Deus, vocês precisam assumir 2 atitudes. A primeira delas tem a ver com o corpo, e a primeira delas é essa daqui, a consagração do corpo. Deus está interessado com aquilo que você faz com o seu corpo. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Deus está interessado com a utilização desse veículo que Ele te deu. Deus quer saber como você o utiliza. Nós cantamos hoje uma canção, o hino 433, que diz, usa, Senhor, todo o meu ser, mãos, pés e voz, tudo consagro a Ti. É muito lindo de cantar, mas muitas vezes, na prática, nós não consagramos mãos, pés, voz, os olhos e nada disso ao Senhor. E nós vivemos num dilema, muitas vezes numa tensão, na qual nós somos desafiados pela Escritura a usar o nosso corpo, essa matéria que está se desfazendo, para de alguma forma agradar a Deus, consagrando esse corpo aqui já, para viver para a glória de Deus. E Paulo diz como deve ser oferecido. Interessante que Paulo, ao dizer, rogo-vos, pois, irmãos, que vocês apresentem os vossos corpos, Paulo classifica a entrega, a consagração do nosso corpo e deve observar pelo menos 3 aspectos. Ele diz assim, vocês devem se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. É interessante porque era muito comum para o judeu e para o povo da antiguidade verem sacrifícios. Mas uma coisa que era tranquila, sacrifícios são oferecidos quando eles estão mortos. Primeiro você mata a oferenda e depois você oferece essa oferenda. E Paulo, por meio do Espírito, traz uma revelação, um ensino novo e diferente, dizendo, vocês devem ser a oferta a Deus. Mas a oferta que Deus quer é uma oferta viva. Deus não tem interesse que você fale, eu vou morrer para a glória de Deus. Olha, eu vou ser um mártir, vou me martirizar. Se Ele tiver esse plano, Ele o fará. Mas muitas pessoas ao longo da história da igreja assumiam esse papel, dizendo assim, escolhiam, eu quero ser um mártir. Por exemplo, existiu épocas onde o Império Romano matava aquelas pessoas que professavam ser cristãs. E existiam pessoas que eram presas contra sua vontade e eram executadas. E haviam pessoas na igreja que, vendo o que aconteceu, voluntariamente iam até os governos e se apresentavam dizendo, eu também sou crente, sabendo que a sentença era a morte. A Bíblia nunca encorajou isso. Isso era errado.
E alguns, ao fazerem isso, eram torturados. E enquanto eram torturados, negavam a sua fé. Foram lá para ser mártires, mas na hora que o problema apertou, negavam a fé. E quando negavam a fé, o governo romano libertava. E ele saía agora, envergonhado, porque ele foi lá para morrer. Mas na hora de morrer não teve coragem. Ele negou a fé e volta. Para onde ele volta? Para onde? Para que povo, para que grupo ele vai procurar? A igreja. E muitas igrejas não queriam receber, dizendo, você negou a fé. E a pessoa ficava numa situação terrível. Deus não quer que você seja se auto-intitule um mártir. Mas Deus quer que você viva. E você morra por Ele, mas que você, principalmente, é muito mais difícil viver por Deus do que morrer por Ele. Viver vai exigir sacrifício. Billy Graham disse que a salvação é dada para você de graça, mas o discipulado é custoso. Dura a vida toda. Deus exige de você um sacrifício. Em vez de morto, Deus quer que o sacrifício seja oferecido vivo. O que aconteceria com o sacrifício se um ofertante trouxesse uma ovelhinha viva e a jogasse no meio do fogo? O que você acha que essa ovelha faria? Por que o animalzinho fica deitado sobre o holocausto ali, se é que podemos dizer tranquilamente? Ele está morto. Se você jogar um animal vivo no fogo, ele vai sair. Mas o nosso Deus diz assim, eu quero que vocês se levantem e entrem, simbolicamente dizendo assim, se ofereçam a mim, se necessário, como um sacrifício vivo, voluntário, de entrar e assumir o custo de viver para mim. Isso é espetacular no cristianismo. Deus quer de você uma decisão, um compromisso, de oferecer-se a Deus todos os dias. Uma oferenda não obrigatória, não arrastada. Uma oferenda consciente e voluntária. Interessante que a Bíblia fala isso quando nos ensina a falar sobre Jesus, que Ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Cristo foi, voluntariamente. Ele diz o seguinte, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele se entrega. E Deus fala, eu faço o mesmo, mas não se entregando para a morte, porque isso Cristo já fez. Entreguem-se para viver a vida nessa terra, de modo que as pessoas possam conhecer quem eu sou. Para isso, é necessário um sacrifício vivo, mas em segundo lugar, o texto diz o seguinte, sacrifício vivo, a segunda palavra diz um sacrifício santo, um sacrifício separado. Interessante que o nosso Deus, o mesmo Deus do Antigo Testamento, Deus que não mudou, que continua sendo Deus presente hoje, não aceitava animais imperfeitos, não aceitava a oferta daquilo que não fosse separado, se tivesse alguma mácula, se tivesse alguma imperfeição, esse sacrifício era desconsiderado. Aliás, a terceira palavra que nós vamos ver é a palavra agradável. Deus diz, eu quero que vocês sejam uma oferenda viva, eu quero que vocês sejam uma oferenda separada nessa vida, para mim. Andem por esse mundo como servos separados, consagrados em pureza. E por fim, se vocês viverem dessa forma, o sacrifício de vocês vai ser aceitável, vai ser agradável. Deus não quer, por exemplo, Deus não aceitava que alguém tivesse um rebanho e oferecesse, aquele animalzinho ali ficou doente, vai morrer mesmo, vamos entregar. Olha, esse animal aqui nasceu, ele até está perfeitinho, mas ele não adquiriu uma estatura boa. Não vai ter valor de mercado, vamos entregar. Não, era o melhor, o mais nobre. Isso tem muito a nos ensinar. Enquanto Deus quer que você tenha um sacrifício vivo, Deus não quer que você dê a Ele sobras. Ele está falando aqui de uma entrega exterior, primeiro do seu corpo. Não dê ao Senhor as sobras das suas energias, a sobra do seu tempo, a sobra do seu intelecto. Tem pessoas que falam assim, eu vou orar, está tarde, né? Trabalhei o dia todo, agora eu vou orar um pouco. E quando elas vão se dedicar a se relacionar com Deus, usando o seu corpo, elas estão dando a sobra do seu dia. Há pessoas que dão a sobra do seu tempo para Deus na igreja. Deus,
eu não tenho tempo, eu estou correndo tanto atrás de dinheiro, mas pelo menos uma vez por mês eu vou dedicar tempo para estar com os meus irmãos. Há pessoas que não dedicam os seus olhos a Deus. Gastam toda a energia do seu corpo na internet, no celular, mas não gastam tempo em leitura. Não se entregam a Deus, não usam os membros do seu corpo para a glória de Deus. E Paulo está dizendo, se você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, se você quer desfrutar dessa vontade de Deus, que é muito boa, ele diz para você, em primeiro lugar, entregue-se voluntariamente, entregue o seu corpo como sacrifício vivo, santo, separado e de forma agradável. Deus não quer sobras. Agora, se Deus quer que o meu sacrifício, o meu corpo, seja dedicado a Ele de forma santa e agradável, se você perguntar para muitas pessoas, vão dizer assim, olha, um sacrifício a que Deus está se referindo é que você tem que subir a montanha, vá orar no monte. Então leve o seu corpo e ore sobre o monte. Outros vão dizer assim, como aconteceu ao longo da história da igreja, você deve se autoflagelar. E então você vai oferecer a Deus um culto agradável por meio do seu corpo. E imprima ao seu corpo dor para mostrar a Deus o quanto você é espiritual. Outros vão dizer o seguinte, pare de comer, jejue bastante. Se você jejuar muito, 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 Deus vai ficar tão feliz, porque você se privou de alimento. Mas o texto nos aponta o que é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha para o texto, olha o que ele diz. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Paulo diz, é o vosso culto racional. Paulo quer que o seu intelecto, que esse corpo aqui seja abençoado, que você use isso que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu para edificar a sua vida. Deus não está atrás de êxtase, Deus não está atrás de gritaria, Deus está atrás de adoradores que sejam pessoas conscientes, que cresçam, que leiam a Bíblia, que possam observar na Escritura o que devem fazer e o que devem abandonar. E a partir de um culto racional, inteligente, coerente com a fé, assumam posturas diferentes. De modo que quando nós cantamos aqui no nosso culto, tudo que nós falamos tem que ser racional. Não pode ser uma coisa que não faça sentido. Nós não podemos verbalizar coisas que ninguém entende. Nós não podemos ter no nosso culto expressões que não fazem sentido nenhum, que não são inteligíveis. Tudo que nós fazemos deve expressar o conhecimento de quem Deus é e da vontade dele para a sua vida. Deus quer um culto racional. O que você tem feito com a sua razão, com o seu intelecto? Como você tem aproveitado a inteligência que Deus te dá? Ele nos capacitou, Ele nos deu inteligência de sobra, gente. Nós somos seres inteligentes desde os menorzinhos até os mais idosos aqui. Todos nós temos intelecto e inteligência e Deus fala, dediquem isso para mim. Use para a minha glória, cante para a minha glória, viva para a minha glória. Deus quer que você use o seu corpo, se você quer experimentar a vontade de Deus. E a primeira atitude nós falamos que é exterior. Deus quer uma consagração do seu corpo. Isso tem implicações diretas. Quando um jovem começa a namorar com uma jovem, Deus quer que haja pureza nesse namoro. Isso é usar o corpo para a glória de Deus, sacrifício vivo, santo e agradável. Quando um jovem está defraudando o outro, quando um casal está traindo o seu cônjuge, quando um deles está traindo ou ambos estão se traindo, isso não é usar o corpo para a glória de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Quando você entrega o seu corpo a práticas que são inadequadas, Deus está sendo ofendido porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E se é templo a Ele, deve ser dedicado para Ele. É assim que você tem que cuidar, é assim que você tem que nutrir, é assim que você tem que utilizar. Deus está interessado no que você faz com o seu corpo. Preste atenção, Deus cuida do seu interior, está interessado no seu interior. Mas Ele não despreza o seu corpo. Ele está interessado no que você faz.
Se a primeira verdade desse texto, se para quem quer conhecer a vontade de Deus, nós falamos de duas atitudes. Uma atitude exterior, tem a ver com a consagração do corpo como sacrifício vivo, não morto. A segunda atitude, para conhecer ou experimentar a vontade de Deus, ela é interna, ela é interior. Paulo diz assim no verso 2: E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo dá uma ordem, e ele diz assim: não se conformem. Nós vamos colocar da seguinte forma: você não deve se amoldar a este mundo. É interessante, não sei se você gosta de gelatina, mas qual é a forma da gelatina? Qual que é o formato da gelatina? Eu sei que ela é mole, então ela vai assumir a forma, de onde ela foi colocada. Mas é interessante que a gelatina, ela não ilustra muito bem isso que nós estamos falando aqui, não. A gelatina escolheu ter essa forma? Por que ela tem essa forma? Porque o cozinheiro ou a cozinheira decidiu. Pegou e colocou numa forma. E disse: eu quero uma gelatina redonda, eu quero uma gelatina colorida. Houve a atuação de alguém, uma atuação exterior sobre a gelatina, para que ela assumisse essa forma. Mas esse texto não nos mostra isso acontecendo. Me parece muito mais, e eu vou mostrar por quê, que o que acontece é isso aqui. Dá para entender? Não sei se ficou muito nítido a imagem. A imagem ali, há uma caixa de metal com vidros por todos os lados, e há um contorcionista. E esse contorcionista está entrando nessa caixa. Não sei se vocês repararam, mas o pé que já está dentro, olha a posição do pé que já entrou na caixa. Eu não sei o ângulo que ele fez nesse pé, mas é assustador. Mas qual é então a diferença entre a gelatina e esse contorcionista? Ambos estão assumindo a forma de um recipiente. Nós concordamos nisso. O Nivaldo está dizendo aqui, fale de novo, Nivaldo. Ele está entrando na caixa, alguém empurrando, alguém colocando nele, ele decidiu entrar na caixa. E é interessante que no grego, a língua cujo Novo Testamento foi escrito, vocês não precisam se preocupar com isso, mas existem 3 tipos de voz. Para que quando você escreve uma sentença, ou você usa termos gregos, você muitas vezes usa uma voz ativa, uma voz média e uma voz passiva. Vou explicar o que é isso. A voz ativa é quando você faz uma ação. Por exemplo, se eu usar o verbo lavar, a voz ativa ficaria assim: eu lavo. A voz média já muda. Eu estou fazendo ação, mas eu estou fazendo ação em mim mesmo. Então seria o seguinte: a ativa é eu lavo. A média é eu me lavo. Tudo bem? E a voz passiva é eu sou lavado. Alguém fez isso em mim. Qual das vozes você acha que está nesse texto? Olha para o verso 2. E não vos conformeis a este mundo. A palavra conformar é a palavra que ela soa um pouquinho parecido para nós no português. Ela não soa com a palavra conformar. Foi traduzido como conformar. A palavra grega usada aqui é a palavra sisquematizo. Vou repetir, vê com que parece. Sisquematizo. Parece com que? Parece doença, né? Mas não é doença, não. O que é um sisquema? É a mesma palavra que é usada para esquema. Então Paulo escreve o seguinte: não entrem no esquema deste mundo. Esse mundo tem um esqueminha, ele está funcionando, as engrenagens estão rodando bonitinho. E Paulo está dizendo assim: não entre, e ele estava usando a voz média. É você, não é o mundo que está moldando você, mas é você que decidiu se moldar ao mundo. Paulo dá uma ordem: não se amoldem. Não entrem no esquema.
Parem de olhar para o mundo e falar, olha que legal esse esquema, como funciona, olha como ele está ganhando dinheiro. Se eu entrar nesse esquema, eu vou lucrar rápido. Olha essa pessoa aqui. Vou dar um exemplo, por exemplo, nós falamos de corpo. Muitas pessoas, por exemplo, vão fazer academia e aí começam a descobrir que ganhar músculos não é tão fácil quanto parece. E a pessoa está lá e está ralando e está se esforçando e tal. E aí quando ela faz assim com o braço, surge um músculozinho assim, mexe. E ela está desanimada, porque daqui a pouco passa alguém super musculoso. E ela fica falando, como é que você conseguiu isso aí? Explica para mim. Você fala assim, ó, fica até o final que eu te explico, tem um esquema. A pessoa fala, né, tem um esquema, vou ficar aí. E vê que a pessoa não está nem suada. Tem um esqueminha, eu vou te explicar. Aí no final fala assim, olha, o esquema é o seguinte, é só você tomar isso. Tome isso, aplique isso. Faça uso desse tipo de droga, desse anabolizante, faça assim. Se você entrar nesse esquema, o seu corpo vai se amoldar ao que você quer. E o apóstolo Paulo olha para os crentes e fala assim, nós estamos cansados de ter que ralar na vida cristã. Gente, dá trabalho. Quer ver mães que estão aqui, dá trabalho criar filho? Alguns vão falar, não. Vou melhorar a pergunta. Dá trabalho criar nos filhos um padrão de Cristo? Formar a imagem de Cristo nos seus filhos é trabalhoso, não é? O mundo fala, não, tem um esquema. Tem um esqueminha. Prometa para os seus filhos recompensas. Seu filho fala muito palavrão? Fala para o seu filho o seguinte, se você falar menos palavrão, eu vou te dar uma bicicleta. Viu? Esquema. E aí você vê aquele menino todo educado, fala, conseguiu como? Eu tenho um esqueminha em casa, lá, nossa, funciona com uma beleza. O único esquema que a Bíblia fala chama-se vara. É muito esquematizado isso, é muito, muito difícil. Ele fala, use a vara, e o seu filho vai entrar no esquema, rapidinho. Mas é interessante que a Bíblia fala para você usar a vara. E se é para você usar a vara, a voz aqui qual seria? Seria a voz passiva. O seu filho vai sofrer a ação de outro. Esse é o esquema de Deus. E de vez em quando, Deus olha para nós e fala assim, esses crentes não estão legal. Não. Eles estão fora do meu esquema celeste. E aí Deus manda a sua vara, seja ela qual for, qual a adversidade, qual o problema. E aí o crente começa a perceber que ele tem que entrar no esquema celestial. E no esquema celestial, é necessário que você olhe para Deus e peça, Senhor, eu queria tanto ser alguém desse esquema. E aí você depende de uma atuação divina que molda você para entrar no esquema celeste. Mas para entrar no esquema do mundo, você não precisa da ajuda de ninguém. Você sozinho tem que ser amoldado. Quantos de vocês quantos de nós, para não dizer isso, desenvolvem um coração consumista? Quantos de nós desenvolvem um coração ingrato? Por quê? Porque nós aprendemos que o mundo tem um esquema. Por exemplo, se eu perguntar para você, descreva para mim uma pessoa de sucesso. Não do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do mundo. Descreva como é uma pessoa de sucesso. Com poucas palavras, como é uma pessoa de sucesso? Ela tem o quê? Dinheiro não resume muito. Uma pessoa de sucesso tem muito dinheiro. Ela tem muito dinheiro, porque você pode até falar, todo mundo tem dinheiro na carteira aí? Calma, não vou pedir não. Vou fazer um desafio aqui agora. Queridos, todo mundo tem algum dinheiro na carteira, imagino. Aí. Isso não fez você uma pessoa de sucesso aos olhos do mundo. O mundo olhou para você, o mundo vai dizer que você tem sucesso se você tiver dinheiro, mas em quantidade. Se você tiver em quantidade, aí fala, parabéns. Qual é o esquema para você ganhar tudo isso? Às vezes tem. Às vezes alguns vão dizer, o esquema chama-se trabalho. Levanta. Não, esse esquema não tem um outro esquema. Trabalho.
Que mais, além de dinheiro, o que o mundo chama de sucesso? Fama. Algumas pessoas falam assim, olha, essa pessoa é tão famosa. E aí muitas pessoas abrem um Facebook e as pessoas... já viu como as pessoas estão um pouco narcisistas? Um pouco é maneira de dizer, bastante narcisistas. E selfie para todo lado. E aí coloca no Facebook. E quando coloca, fica lá na frente do Facebook esperando que as pessoas façam o quê? Antes de comentar, Ana, curte. Aí aparece lá, Facebook. Colocou a foto, aparece uma curtida. Aí aparece do lado, mãe, pessoal. Frustração total. Ela fala assim, uma negação. Só minha mãe curtiu. E aí não vem aqueles comentários, né? Filho mais lindo do mundo, não sei o que. Aí ele quer apagar o comentário, não tem como. Tá lá, maravilhoso, você é demais. Então o mundo julga você por sucesso, por fama. O mundo julga você pelo carro que você tem, pela casa que você mora. O mundo julga você, diz que sucesso é entrar num esquema, num padrão estético estabelecido por eles. E aí as pessoas dizem, você está na moda ou você não está na moda. Você não pode combinar essas roupas, usar tal cor com tal cor, porque é fora da moda. E os crentes ficam desesperados e muitas vezes, quantos jovens, quantos casais da igreja se desesperam e começam a pensar, eu preciso de alguma maneira entrar no esquema. Mas Deus é tão simples e direto e diz assim, dá uma ordem no imperativo. Não se amoldem. Não façam isso. Nunca desejem ou cobice ter o mesmo formato do mundo. Diga para mim, você acha que está confortável ali? Parece para você gostoso? Mas algumas pessoas, antes de ele entrar, devem ter olhado e pensado assim, olha, eu queria tentar, deve ser legal. E quantas pessoas estão enlatadas por este mundo, e você que foi liberto e anda livre e solto pelo Senhor, inveja essas pessoas. Pessoas que estão enlatadas por causa do dinheiro, não conseguem mais viver. Foram moldadas pela ganância. Pessoas que foram moldadas pela estética, pela fama, pelos diplomas, pelas posses. Se liberte dessas coisas, não se amolde, tenha um padrão elevado. O texto continua dizendo assim, não se conformeis com este século, com o pensamento, com as ideias deste mundo. Há mais uma coisa que me vem à mente aqui. É muito comum hoje você encontrar pessoas normalmente homens, embora tenha entre as mulheres também, mas homens idosos namorando, nem casando mais, namorando com moças super novas. O mundo critica isso? Claro que não. O mundo fala, separe de uma esposa de 40, ou separe de uma de 60, né? O mundo está vivendo mais, e case com 2 de 20, não, 3 de 20 pelo menos. Ou 2 de 30. Enfim, tem que achar um acordo aí. Mas uma coisa é clara. O mundo vai dizer, isso é legal. E quantas vezes você já deve ter olhado para o seu casamento e falar, Senhor, o meu casamento não está tão bom assim. O meu casamento não é tão ideal. E quantos crentes são tentados, achando que casamento legal é o que aparece na novela. Que casamento legal é aquele da revista Caras. Você sempre vê as pessoas sorrindo em iate, com coco na mão. Gente, você fala, que vida maravilhosa. Eu estou levantando cedo, eu chego em casa, só tenho um par de sapatos, está furado. O sofá da sala desgastou, nem o cachorro respeita, aceita em cima. E essas pessoas, olha só que vida. E o seu coração é cobiçado para o esquema. Não entre no esquema. Eu quero só citar isso e nós vamos para o último ponto dessa mensagem. Pastor, não tinha só 2? Calma, eu vou explicar já. Me lembro de um salmo em que o salmista está bravo. E, se eu não me engano, é o Salmo 67,7, se eu não me engano. E ele está olhando para as pessoas e ele fala para Deus assim, Deus, olha só como essas pessoas estão cobertas de joias. Senhor, olha para as roupas que eles usam.
Olha para os filhos deles, esses homens não te servem, mas olha a família deles como é bonita, alegre, como tem fartura, como tem tantas coisas boas. E aí o salmo ele vem reclamando, desabafando com Deus, e há uma altura do salmo em que o texto diz assim: então entrei no templo. É isso? Se alguém achou, não sei se 73, é de Asaf, é isso? Salmo 73. O texto diz assim: então entrei no templo, e Deus disse para mim o seguinte: você está olhando no lugar errado. Não olhe para os seus cabelos, para as suas joias, para as suas roupas, para os seus filhos. Deus disse o seguinte: olhe para os pés deles. E a figura do salmo começa a descrever aquela pessoa toda coberta de coisas bonitas, mas quando olha o pé está descalço. E o pé está à beira de um abismo. Interessante o que esse salmo diz. Nós olhamos para o mundo e invejamos o esquema deles. E de vez em quando Deus nos lembra: olhe para o pé. Eles estão a um pé da cova. Estão quase escorregando. De que adianta ter tudo o que eles têm? No final, o esquema deles leva para isso aqui. Último ponto aqui dessa mensagem, eu falei que era 2 pontos, né, porque aqui é dividido em 2 partes, A e B, tá? Paulo termina dizendo o seguinte: se você quer experimentar a vontade de Deus, consagre o seu corpo a Deus. Em segundo lugar, não entre no esquema, não se amolde ao mundo. Em terceiro lugar, ou segundo B, se você quiser, Paulo diz assim: não se conformem com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É interessante que agora a palavra transformai-vos é usada na voz passiva no texto grego. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: deixem-se transformar. Deus está interessado em transformar a vida de vocês. E Paulo está dizendo assim: parem de lutar contra. Deixe Deus apertar onde Ele quer, remover o que Ele quer, moldar o que Ele quiser. Não se preocupe com o seu emprego, não se preocupe com as suas finanças. Deus está cuidando de você. Seja responsável, viva um culto racional a Deus todos os dias. Mas Deus está cuidando de você, da sua saúde, da sua família. Deus está moldando o seu interior. Deus quer fazer isso. Deus quer uma vida mais santa, mais consagrada. Deixem Ele fazer isso. Parem de fugir, parem de relutar contra Ele. Paulo diz: transformem-se. Deixe Deus transformar, e ele aponta como essa transformação acontece. Olha aí no texto, verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra usada é a palavra metanoia. Paulo está falando de uma disposição mental em que muda. Há uma mudança de postura a respeito de como você lida com as coisas. Paulo fala assim: mude a sua mente constantemente. Eu costumo ouvir de pessoas que dizem: olha, eu não vou à igreja pela simples razão. Normalmente incrédulos dizem isso. E igreja é um lugar onde as pessoas recebem lavagem cerebral. Sabia disso? Fala: não vou naquela igreja. Você é tonto. Você é tola, você vai lá, eles estão fazendo uma lavagem cerebral em você. E meus irmãos, é isso mesmo que nós estamos fazendo. Nós, olha, se tivesse uma VAP espiritual, eu ia ficar na porta, já lavando ali quando você chegasse. É isso que Deus quer. Deus quer lavar. Deus quer tirar. Mas leva tempo, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é bondoso. Me lembro que quando criança, muitas vezes nós brincávamos com coisas e nos sujávamos com graxa. E chegava a hora do almoço, a hora esperada, minha mãe gritava: venha almoçar. E muitas vezes nós corríamos para a mesa. Eu sabia que não podia comer com as mãos naquele estado. Eu corria para o banheiro. Eu pegava um sabão e lavava a minha mão, rapidamente. Você imagina, rapidamente. Um ênfase no rapidamente mesmo. E eu olhava para a mão e falava: tá bom. Eu vi um pouco de espuminha na mão, eu pegava a toalha branquinha, que estava aqui. Acho que é só eu que fazia isso como filho, né? Os outros filhos nunca fizeram. Pegava a toalha e dava aquela geral na mão. As unhas sujas, sentava na mesa. Eu falava: a mão está suja. Não, eu já lavei. Já lavou a mão? Já lavei. Deixa eu ver. Já lavei, mãe. Deixa eu ver. Aí você estendia aquela mão de mecânico. Aqui.
Minha mãe fala, não está bem lavada. Não, mas eu não consigo lavar mais do que isso. Não? Consegue não? Vem aqui que eu lavo. Pior coisa, aprenda o seguinte, isso é trauma de infância, eu carrego até hoje. Isso aqui, é verdade. Minha mãe pegava uma buchinha, gente. Eu não sei quem inventou isso. O Norberto acho que vendia. Eu sei, Norberto, você não tem ideia quantas famílias torturam os filhos com aquilo ali. Como é que chama aquilo, Norberto? Bucha? Bucha vegetal. Gente, é um negócio horrível. Horrível mesmo. Minha mãe jogava lá, sei lá, sapólio, o que ela jogava na mão lá. Tinha que sair. Graxa não sai. Você acha que sai fácil? Não sai, não. O pessoal de oficina vai tirar a graxa, eles tiram com o quê? Querosene, gasolina. Minha mãe não ia jogar isso na mão. Então jogava lá os produtos e pegava aquela bucha e ó. E eu ficava, isso mesmo, mãe. Limpa a mesa. Eis aqui teu servo, limpa. É assim que o filho faz? Como é que o filho faz? Ai, chega, tá, ai, vai tirar meu dedo. E não sei o quê. E fica reclamando. E quantas vezes o nosso Deus quer nos limpar e a nossa atitude é a mesma com ele. Tá bom, Senhor, desse jeito tá bom. Deus fala, não, eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Mas, Senhor, o Senhor está querendo demais. Olha, dá uma olhada no teu povo aqui, eu estou acima da média. E Deus fala, não, eu quero te limpar. Olha, tem uns cantinhos aí que eu preciso limpar. Deixa eu desabafar, que hoje faz bem para o coração. Às vezes nós tínhamos que limpar banheiro. Normalmente era a tarefa do Maurício, lavar o banheiro. Tinha um esquema na minha casa lá, que funcionava assim. E é interessante, eu não sei hoje, mas na época faziam azulejos muito pequenininhos. E os azulejos sujavam. Entre eles o rejunte. E minha mãe mandava lavar o banheiro com escova de dente. Treinamento militar na minha casa, gente. Nós somos fuzileiros praticamente em casa. E aí tinha que limpar com aquilo. Mas existiam cantos no chão que ficava bolor. E nem a escova ia. Às vezes tinha aquela escovinha que põe no tanque redondo, a escova não ia lá, não limpava. Minha mãe falava, vai limpando aí que eu já volto. Ela ia para a cozinha. Sabe o que ela fazia? Não pegava faca, nada disso não, fica tranquilo. Ela colocava água num bule e começava a ferver a água. E quando a água estava fervendo, ela trazia e aí ela despejava no canto. E, gente, parecia um milagre. Aquela sujeira, que era difícil de acesso, começava a sair. Pouquinho, porque a água era quente demais. E aquela sujeira não resistia. E existem muitos cantos da nossa vida que cada culto que nós fazemos aqui não limpa, não. Você vem aqui e Deus fala, deixa ele comigo, pastor, durante a semana, esses cantinhos deixa para mim. E aí não adianta espernear, não. Ele joga água quente, pura e limpa, para soltar a sujeira. Deixem-se moldar por Deus. Transformem-se, renovando a sua mente. Desliguem a televisão. Deem mais tempo à leitura, à oração. Passem tempo com a família. Ganhem menos dinheiro, mas ganhem vidas para a eternidade. Deus chamou pai e mãe, muitas vezes, para serem colonizadores do céu. Para povoarem o céu. Deus deu para você pequeninos, ensine-os. Eles vão avante do seu tempo. Faça com que eles sejam vidas para a glória de Deus. Como você faz isso? Renove a sua mente. O que é que você faz com a sua semana, com o seu tempo? Peça a Deus, Senhor, eu quero oferecer a minha vida como uma oferta de amor genuína. Transforma-me. O tempo não me permite continuar mais. Paulo só vai terminar dizendo o seguinte. Na sua Bíblia você tem uma palavra aí, você pode grifar a palavra para. Ele diz assim, meus irmãos, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas deixem-se transformar pela renovação da sua mente. Para quê? Vocês experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer um pouco mais a vontade de Deus? Consagre o seu corpo, transforme a sua mente.
Só quero terminar dizendo uma coisa. Essa vontade boa, perfeita e agradável é para Deus. Se Deus entende que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, vai dar para você uma doença, louvado seja ele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus pode colocar uma enfermidade num filho, num marido, numa esposa, e ainda assim a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus tem um propósito que nós não enxergamos. Muitas vezes a luta, a adversidade, a doença e o problema são a água que Deus está colocando para evitar que o coração se torne muito corrupto. Então pare de reclamar. Pode orar a Deus até para Ele retirar o problema. Mas aprenda que os problemas também estão na mão desse Deus que está sobre todas as coisas e que nós já cantamos hoje. A vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável, da esfera dele. E quando não fizer sentido para você, você fala assim, eu não vejo nenhum sentido, eu não vejo como isso pode ser bom. Como pode ser bom ver meu pai doente? Como pode ser bom ver um filho doente? Como pode ser bom eu estar sem emprego? Como pode ser bom? Deus fala, continuo sendo Deus. E a minha vontade nessa situação é boa, perfeita e agradável. Vou fazer o melhor, mesmo que você não entenda. O melhor da minha perspectiva, não da sua. Você não vai entender. Experimente a vontade de Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça um instante. Talvez você possa orar uma oração que diz, sonda-me, Senhor. Senhor que conhece meu interior, Senhor que sabe quem eu sou, eu não posso esconder nada. Muito obrigado por me trazer nessa noite, para me lembrar que o meu corpo é para a Tua glória, para me lembrar que o meu intelecto precisa ser renovado. Senhor, perdoa-me, porque muitas vezes eu estou tão entorpecido com este mundo. Senhor, eu estou tão seduzido pelo esquema deste mundo, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de tantas coisas, que em muitos casos são até lícitas, mas que roubam de mim o privilégio de experimentar plenamente, de conhecer a Tua vontade para a minha vida. Por isso, Senhor, sonda-me, prova-me. Senhor, age na minha vida até que a Sua imagem seja formada em mim. Estou cansado de correr atrás de coisas passageiras, Senhor. E nessa noite, diante dos meus irmãos, eu queria fazer uma súplica. Usa a minha vida como um farol. O mundo está em trevas, Senhor. Usa a minha vida. Permita que eu brilhe um pouco. E se as pessoas longe não verem o meu brilhar, tem misericórdia para que pelo menos os meus filhos possam enxergar a luz que há em mim. Porque, Senhor, eu sei que mesmo um fósforo no meio de uma escuridão faz diferença. Usa-me, Senhor, como uma ponte, para que pessoas que estão afastadas, longe, possam se aproximar. Usa a minha vida para que eu seja um oásis no meio do deserto. As pessoas estão cansadas. Eu vejo isso na minha família, nos meus amigos de trabalho, na escola. Senhor, torna-me uma flecha certeira, que acerta o alvo. Mas o mérito nunca é da flecha. O mérito é do arqueiro. Por isso, Senhor, usa a minha vida. Transforma o que é necessário. Use todas as ferramentas que quiseres. Mas tão somente te peço que nesse ano de 2016, a minha família, a minha profissão, faça diferença para a eternidade. Ó Deus, ouve a súplica do Teu povo e nos usa. É só assim que a vida vai valer a pena. Transforma-nos conforme a Tua palavra nos ensinou nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém.